7h38 agora. De volta com o Folha no Ar, ao vivo, é claro, aqui pela Folha FM, hoje, quarta-feira, 17 de novembro, conversando com o vereador Leon Gomes, do PDT, em Campos. E nesse bloco vamos falar justamente sobre isso, essa questão da bancada pedetista e o programa que tem o patrocínio de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e também com o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Aloysio, vou voltar com você, abrindo já esse bloco aí, que é sobre essa questão, evidentemente, né, sobre essa política em si na Câmara Municipal. Por favor, Aloysio. Leon, eu vou partir para a origem. Eu já narrei aqui na minha primeira intervenção, até para explicar ao ouvinte e ao telespectador que não estivesse acompanhando porventura o programa com Álvaro, onde você participou e acabou gerando um convite de pronto aceito por você para estar aqui hoje. Mas foi sobre a bancada do PDT, e sobre isso gira a pauta pré-estabelecida para esse bloco. A bancada do PDT, eleita ali, lembrando aí, logicamente, que o PDT disputou a prefeitura, né, a vantagem, o Vladimir chegou perto de ganhar o primeiro turno, mas não fez, e a diferença caiu muito no segundo turno, e foi no Photoshop ali, talvez a eleição do segundo turno mais apertada da história de Campos, desde que foi instituído o segundo turno, né, a partir da Constituição de 1988. Antes não havia, né? O próprio Garotinho foi em 88, ainda sem segundo turno, ela passa a valer para a eleição presidencial seguinte, de 89 para municípios com mais de 100 mil eleitores. E foi eleita uma bancada razoável, quer dizer, tem você, tem Luciano Riulu, Marquinhos do Transporte. No entanto, Caio não se elegeu, hoje é secretário há algum tempo, já secretário de Ciência e Tecnologia de Niterói, mas é o presidente municipal aqui do PDT em Campos. E tem colocado publicamente orientações, eu cheguei a publicar algumas delas, né? Em 24 de maio, na votação, quando começou aquela votação polêmica do dia 25, começou a questão daquele pacote de Vladimir, né, que fez com que vários vereadores que eram do governo fossem para a oposição, e depois, no dia 11 de agosto, voltou a publicar nova orientação, e a bancada não quer dizer, no final não seguiu, né? O exemplo mais recente aí é a votação da taxa do lixo, que fazia parte do Código Tributário, que foi sendo desmembrado, ele até hoje não foi votado na íntegra, né? E vocês três votaram a favor. Fala um pouco dessas votações sua e dos seus companheiros de bancada, contrárias à orientação de Caio e favoráveis ao governo Vladimir. Então, vou precisar, para vocês entenderem, vou precisar voltar um pouquinho a história, né, para que a gente consiga compreender. Eu sou grato, né, ao espaço que me foi cedido dentro do PDT, ao Caio Viana, pelo espaço que ele me deu, né, como para a minha candidatura, o material que foi ofertado naquele período. Eu sou uma pessoa que eu tenho palavra, né? Se eu estiver com você, eu vou com você até o final. E assim eu fiz, né? Terminou o primeiro turno, depois de eleito, eu continuei na rua apoiando o Caio, né? Apoiando mesmo o Caio. Naquele momento, se eu falar, não, meu desejo era que o Caio tivesse sido o vencedor das eleições, portanto, eu estava do lado dele por causa disso, né? E isso aí é uma conversa que eu tenho muito franca com o próprio Vladimir, né? E passou o segundo turno, a gente não teve nenhum contato mais. Naquele primeiro momento, tivemos um contato no dia 23, se eu não me engano,
de dezembro, dia 23 de dezembro, quando a gente teve o primeiro o contato no ano de 2020, justamente quando vocês noticiaram, os jornais noticiaram que o PDT fechou para a bancada para votar na mesa da base do governo, que até então era o Fábio Ribeiro. Caio chamou cada vereador individual, tanto eu como o Iulu, não foi uma reunião a três, com os três, uma reunião individual, conversamos, ele falou que a orientação era aquela dali, né, de estar na base, votando em Fábio Ribeiro para a mesa executiva da Câmara. Pois bem, eu deixei bem claro que estaria acompanhando, votando, também porque eu não tinha nada contra, né? Já era mais resistente ao outro grupo, talvez que se viesse o PDT apoiar, talvez teria uma dificuldade para mim, porém, em relação ao Fábio Ribeiro, porque eu conheço o irmão de Fábio Ribeiro também desde criança, né? Então eu tenho uma proximidade, e aí votamos. E aí, Luiz, quando você vota numa mesa executiva, que é justamente a Câmara Municipal, e você praticamente fala, olha, eu estou aqui, porque tem que saber o que é o acordo político. Para mim, ele vai muito além de um acordo, né? Para que eu possa desfazer um acordo, esse grupo ele tem que simplesmente fazer algo que me permita desfazer esse acordo, porque foi contra aquilo que eu não acredito, aquilo que eu não concordo, e etc. Né? E aí votamos na mesa. Aí desde aí, recebi uma mensagem do deputado Caio Viana, naquela primeira votação das alíquotas da Prévio Campos, que saía de 12 e ia para 14, se eu não me engano, que era uma determinação do Poder Federal. O próprio líder político do PDT falava naquele período que ele entende que era necessário essa questão, porém não concordava. E aí, graças a Deus, eu tenho um gabinete muito competente. Tenho 2 advogados no meu gabinete, tirando o pessoal que é técnico. A gente analisa os projetos, a gente analisa as nossas pautas, a gente analisa o que a gente vai fazer. Eu falei que eu estaria votando naquela questão da alíquota. E assim eu fiz. Contato eu não tenho, né? Eu não recebo uma ligação, eu não recebo hoje uma mensagem. Em maio eu não recebi ligação, em maio eu não recebi uma mensagem, em maio eu soube da orientação através dos outros, né, de rede social, e só que é o que eu falo, o que o estatuto do partido ele fala para mim, que eu não devo ferir o estatuto. Então, nem todas as minhas ações ferem o estatuto. Nem todas as minhas ações quer dizer que eu estou indo contra ao Caio Viana. Essa não é a realidade. Não quer dizer que eu sou hoje ingrato a ele. Não. Eu sei o que é ferir o estatuto. E eu sei que o mandato, apesar de ser do partido, também me dá autonomia para que eu tome decisões. Por isso que a orientação, né? A orientação está sendo orientado. E aí, quando eu apresento os meus argumentos para que eu tome as minhas posições, porque, apesar de acharem, né, a maior preocupação você tem que votar, você é obrigado a votar em tudo que é orientado. Então, não precisa do vereador. Porque se você tem que somente votar sem sequer ter o poder de ter uma opinião própria, de ter as suas diretrizes, de ter os seus princípios, e você tem que votar tudo até aquilo que você não é a favor, a gente está como um fantoche, uma marionete. Não estou falando que me olhem dessa forma, mas estou falando que nós temos autonomia também, o mandato do partido, mas também não exime a questão do vereador, né? E aí eu tomei a minha linha, né? Eu falei qual era a linha que eu ia chegar. E se você for ver o primeiro discurso que teve na primeira sessão na Câmara Municipal, eu já me posicionava, né, como base sem ser base. Né? Porque a minha questão não estar aqui envolvido em brigas familiares, ou para provar que daqui 4 anos que o prefeito Vladimir Garotinho ele fez um mau trabalho
e o que eu queria que entrasse, não entrou e era o melhor para a cidade. Né? Então, o que acontece hoje? Parece que nós temos que trabalhar para travar um governo para provar que daqui a 4 anos A ou B era melhor do que o que está atualmente. Isso aí tem retroagido, tem simplesmente tem feito nossa cidade parar no tempo. Entendeu? Então, por que hoje eu vou me comportar como oposição? Por quê? Eu preciso me perguntar. Será que o governo, Vladimir, ele não tem apresentado pautas importantes, apesar de votações e polêmicas? Porque, o Cláudio e a Luísa, vocês, quando olham um projeto que está sendo apresentado dentro da Câmara, vocês vão olhar o momento do projeto. Nós que analisamos o projeto, nós vamos analisar o antes, o passado, o presente e vislumbrando o futuro. Né? Então, hoje, todas as medidas que nós tomamos, ela parece, muitas das vezes ela não cai bem, mas nós sabemos o resultado dela. Por exemplo, foi o resultado da votação dele no dia em maio, que o TCE pediu um termo de reajuste de gestão. E se Vladimir não tivesse tomado essa decisão, mas não foi aprovado, mas o TCE considerou que ele, como gestor da cidade, ele tomou a ação. Então, deu esse termo hoje, permitindo. Consequentemente, deu muitas outras razões. Hoje nós temos UBS abertos e tantas outras coisas mais. E não é você somente falar, vota contra por quê? Qual é o argumento? Quais são os pontos importantes para que eu vote contra? Está votando contra servidor, votando contra o trabalhador. Aonde eu estou votando contra o trabalhador? Não pode ser, o Aloysio e o Cláudio, fazer de todas as pautas da Câmara, da que entra na Câmara, como uma pauta política, uma pauta de grupo político. Não pode isso. Está entendendo? A minha cidade, ela está acima de qualquer grupo político. Ela está acima de qualquer liderança política. Como eu falei, medidas duras serão tomadas que vai desagradar algumas pessoas. E que, infelizmente, muitos vendem a matéria como se fosse um desastre, mas não conhece no todo e não fala. E quando conhece, também não fala ela no todo. Então, hoje, o meu posicionamento político é naquilo que eu acredito. Né? Eu estou como base no governo Vladimir Garotinho. E estarei como base até o momento que eu achar, olha, no dia que o Vladimir falou, já falei isso para ele, no dia que você sair do lado da população de fato, eu saio do seu lado. Agora, eu não posso ficar no meio de brigas familiares. Eu não posso ficar. Isso aí é cada um seu, que se resolva. Né? Respeito, vou seguir as orientações, não vou ferir o estatuto do PDT em hipótese alguma, né? Porém, eu não posso também permitir que ninguém, nem o próprio Vlad, nem se eu estiver do lado de Rodrigo, nem o próprio Caio, me tenha como massa de manobra. Eu não posso permitir isso em hipótese alguma. Né? Até porque eu vivo numa cidade que eu preciso entregar ela daqui a 4 anos bem melhor. E o prefeito certamente precisa que a gente aponte os problemas, mas também o apoie para que isso aconteça. Então, eu vivo dentro da cidade. Então, eu conheço a realidade da minha cidade. Eu sei o que acontece com ela. Né? E se eu não tivesse sido eleito, eu estaria presente de alguma forma. E aí, eu preciso que... Seria muito mais interessante se, ao invés das orientações, muitas das vezes, do contra, só às vezes por ser, por que não vamos pegar as pautas importantes que é apresentadas, os projetos importantes que a liderança tem, usar os 3 vereadores para que a gente pudesse apresentar projetos importantes? Leon, deixa eu colocar umas perguntas aí, porque estão se acumulando algumas questões. Eu estou anotando aqui, mas estou com medo de ficar longo. Vamos lá. Você falou briga política, lógico que o parlamento é um meio político, né? A briga política é inerente à atividade parlamentar, né? Faz parte. Muito se questiona, por exemplo, que impeachment não é um julgamento jurídico, é um julgamento político que é feito pelo parlamento, né? Enfim, eu queria que você falasse pontualmente daqueles 3 projetos ali do dia 24. Aliás, você falou aí que você soube pela imprensa. Eu noticiei no dia 22, no meu blog, o blog Opiniões, e Caio confirmou que a orientação de 24 que vocês votaram a respeito dela. E ali tinham 3 projetos de corte ao servidor. Eu não estou dizendo que
que não era necessário, que não era, em relação ao TAG, junto do TCE. Mas, de fato, tinha um corte de servidor, foram aprovados e você e seus colegas de bancada votaram a favor. E agora, a questão do lixo, que foi um desmembramento, né, um desmembramento da tentativa que não passou naquele momento da reforma do Código. Fala um pouco desse projeto especificamente, por favor. Então, um dos projetos que você cita aí da questão do servidor foi aquela retirada de R$200 do auxílio para servidor que ganhava acima de R$ 3.449. Se eu não me engano, foi um projeto. Foi apresentado... Teve gratificação também. Oi? Teve corte de gratificação. Foram 3. Agora eu não estou lembrando dos 3. A gratificação que você está falando deve ser da questão do Estado. Foi isso? A questão do Estado e o município complementava isso aí, né? Foram projetos difíceis? Foram projetos que a gente precisava certamente votar com consciência, né? E a gente sabia que ia dar aquele resultado. Eu posso dizer que até pessoas que votaram contra falaram, não, eu sei que é necessário, mas a oposição é mais fácil. Chegar, a maioria vai votar porque entende que é base, etc. Aquele do servidor, quando foi tirado os R$200 de servidores que ganhavam acima de R$ 3.449, né, era uma medida necessária para o momento, uma vez que precisava entrar nesse termo de ajustes, né, que foi uma recomendação do TCE. A gente teve muito cuidado em analisar essa questão, até mesmo do salário. R$200 faz muita falta? Faz. A gente entende isso. Cortes ninguém quer fazer, não é um desejo nosso. É isso que as pessoas têm que, às vezes, entender, ou ela não precisa entender, só não pode ser as mídias nem a oposição jogar de uma forma sem informações de fato para a população, né? Só que a gente analisou, até R$ 3.449 ia fazer falta R$200? Certamente, hoje R$200 faz falta em qualquer salário, né? Mas naquele momento era necessário ter essa medida dura, né? Mas que afetava, de certa forma, pessoas que teriam, pelo menos, o equilíbrio financeiro, né, naquele momento, que não seriam afetados. Todos abaixo desse valor de R$ 3.449 continuaram recebendo os seus R$200 de auxílio. Foi um benefício que foi tirado, aí que eu falo. Eu trabalhei em Macaé, Luiz. E em Macaé, quando Macaé entrou na crise, a gente tinha alguns benefícios. Plano de saúde integral, vale alimentação, né? E quando entrou a crise lá em Macaé, para que nós pudéssemos, para que a empresa pudesse atender os seus funcionários pagando o seu salário em dia, ela teve que tomar algumas medidas duras, que também não nos agradou naquela época. Quais foram as medidas? O plano, que era integral, passou a ser participativo. O vale alimentação, que era de 600, passou para 200 e pouco, né? Agradou a gente? Não, mas era medida dura, para que não mandasse funcionários embora e para que mantesse os salários em dia. Então, entre estar com o salário em dia, que hoje está, ainda que algumas pessoas falam, mas o governo do estado está apoiando, tá, porque o gestor está indo lá pegar o dinheiro, o gestor está indo lá conversar com o governo, tem ajudado, para que você pudesse hoje estar pagando o salário em dia de todo servidor, como aconteceu agora, no mês passado, que o salário foi pago dentro de outubro, coisa que não acontece há muito tempo, dentro do mês recebeu o seu salário, né? Todos os funcionários, desde de cargos comissionados, como de servidores públicos, né? Foi por causa de uma medida que foi tomada lá atrás, né? Não foi cortado o direito, foi cortado o benefício, que pode lá na frente voltar. Então, essas medidas nós temos que saber separar. Então, não é que nós somos contra o servidor. Pelo contrário, nós queríamos garantir que o município tivesse renda para manter o salário desses servidores em dia, que é algo que está acontecendo no governo. Então, fomos criticados? Fomos. Mas se essas críticas gerarem resultados no final, né,
vai valer a pena. E eu vejo hoje 15 folhas que vão ser pagas em 12 meses, com salário de servidor em dia, sem atraso. Tivemos reclamações, muitas pessoas, era o nosso desejo naquele momento? Não era o nosso desejo votar contra qualquer tipo de cortes. Mas o benefício, você sabe disso, que em algum momento ele pode ser tirado caso haja uma necessidade. E o município, que quando o prefeito assume, encontra R$ 2.900.000 em caixa, é muito difícil para assumir uma folha de pagamento gigantesca dos servidores. Então, foram medidas duras, mas necessárias. E essa medida dura necessária está mostrando hoje que ela foi realmente, de fato, necessária naquele momento. E quanto à taxa... Pode falar. É só para... Eu pesquisei aqui, lógico, foi em maio, mas só para ser específico, tá? Ali, os três projetos de corte de servidor, para deixar bem claro para o ouvinte, para o telespectador quais foram. Corte do pagamento de complementação aos servidores cedidos pelo Estado, que você citou. Fim da abono de permanência, que era destinado aos profissionais que já têm idade para se aposentar, mas continuavam em cargos públicos. Revogação do auxílio alimentação de R$ 200 para servidores com salário bruto acima de R$ 3.419,37. E regulamentação do cumprimento das obrigações acessórias para bancos e escolas particulares. Então, foram esses os três cortes. E eu queria, além deles, que você já falou, até citou alguns, que você falasse do mais recente do lixo. Então, o lixo, né? A gente sabe que teria o reajuste da questão do lixo. Leon, mais uma vez, é o desejo nosso que esses reajustes aconteçam? Não, mas é necessário. Eu acho que a grande questão nós tivemos precisamos de uma reforma do Código Tributário de forma geral a nível Brasil, né, para que possa isso impactar em estados e municípios, né? E a gente não tem essa reforma, é só uma promessa, né? E aí quando vem essa questão de reajustes que são necessários, não tem como correr, né? É bom? Não é bom, mas são medidas necessárias. Mais uma vez, vou falar sobre isso. Então, o projeto hoje, ele fala o seguinte, chegou para nós da seguinte forma, lixos relacionados à saúde, que custava 0,02 UFICAS, passou para 0,03 UFICA. O que isso quer dizer em real? A UFICA, 0,02 UFICA, significa R$ 2,68. E no PA3 foi para R$ 4,02 o quilo do lixo hospitalar recolhido, né? Farmácia, provavelmente, se chegar a 1 quilo, vai ser muito, né? Então, a gente vê que o impacto ele é pequeno. Onde vai ter o maior impacto? Em hospitais. Mas não podemos esquecer que todo o processo de coleta de lixo relacionado à saúde é diferenciado. Não pode ser no mesmo caminhão, não pode ser descartado da mesma forma. Então, existe todo um processo, né? E não podemos esquecer que hoje nós temos um contrato de 52 milhões e o município arrecada 12, né? Em relação a lixo. E a outra parte do projeto era justamente o reajuste dos setores 1 e 2. Quem vem ser esses setores? Que é a parte mais central, né? Não vou nem falar parte nobre, porque a gente sabe que nem toda pessoa que mora no bairro nobre tem poder aquisitivo em conformidade com o bairro que mora. E aí, os setores 1 e 2 teve reajuste. Vou dar um exemplo. A taxa de lixo era R$ 241, se eu não me engano, e foi para R$ 335. Esses R$ 335 por 12 meses, que, fracionando, se eu não me engano, o aumento foi de R$ 7,70 e poucos centavos ao mês, que foi embutido dentro da coleta de lixo, né? Levando em conta os bairros como o Centro e Pilinca, que recolhem lixo todos os dias, ou que tem acima de 3 vezes na semana essa coleta de lixo. Então, só que esse reajuste não aconteceu para nenhum bairro de Guarulhos. Esse reajuste não aconteceu para nenhum bairro que vai de Donana até Farol. Esse reajuste não aconteceu da Tapera até o último distrito de Campos, depois lá de Pernambuco e etc. Esse reajuste não aconteceu de Santa Cruz até o Rio Preto. Então, ficou no setor 1 e 2
Esses foram os reajustes feitos, né? Bom, a gente quer onerar alguém? Não, eu não quero ser onerado. Eu estou dentro dessa oneração. Eu não quero ser onerado. Mas, como eu falei, o Aloysio, nós não podemos ser hipócritas em falar que não deve ter reajuste, quando a gente vê, na verdade, até mesmo a nível federal, reajustes com frequência acontecendo, e muitas das vezes os críticos de uma ação do município não são os mesmos críticos quando tem uma ação a nível federal, e aqui independentemente de ideologia partidária aqui que eu estou falando. Então, o reajuste... Ele fala como reajuste de luz do governo Bolsonaro, está falando disso, né? Eu estou falando do que acontece aqui no Brasil. Né? É só para dar um comparativo, né? Um comparativo. Seria interessante, é por isso que eu falo, nós não podemos defender algo político somente, como grupo político. Nós temos que defender algo que vai trazer resultados futuros. Então, o que eu falo, as mesmas pessoas que hoje criticam a gente, às vezes não estão criticando os aumentos excessivos que está tendo, uma taxa de luz, né, de energia elétrica que está em bandeira vermelha há não sei quanto tempo, o gás que está subindo, as cestas básicas que tem uma inflação imensa. E aí o reajuste que acontece dentro do município, que não é satisfatório ou agradável a todos, mas necessário para o momento, mas também as mídias, a oposição não teve o cuidado de falar quais foram os aumentos e quem não seria atingido. Não falaram que Guarulhos não seria atingido por essa taxa. Não falaram que Donana, até a Baixada Campista toda, não seria atingido. Não falaram que Tapera, lá para cima, não seria atingido. Apenas falaram o seguinte, olha, teve reajuste da taxa de lixo em Campos, ponto. Mas para aí, vamos explicar, vamos falar a matéria, vamos dizer conforme ela realmente é. Por mais que no final a insatisfação continue a mesma, mas não podemos deixar de passar a informação à risca, como ela é. Porque quando você fala assim, olha, teve aumento, teve reajuste da taxa de lixo em Campos, olha a dimensão de Campos. Agora, quando você passa a matéria, teve reajustes em setores específicos, porque são necessários esses reajustes, isso aí é inevitável, né? Não vai ter em outro momento, vai ter reajuste em alguma outra coisa, vai acontecer, gente. Vai acontecer. Infelizmente, a questão a falta da reforma tributária do nosso país, né, que acaba tendo dificuldade, a maior parte do que a gente arrecada fica para a União, fica para o governo federal. O que o município fica é mínimo em muitas coisas. Infelizmente, enquanto o federal não tomar providência com o Código Tributário, com a reforma tributária, vai continuar pressionando estados e municípios. Então, deixa eu fazer, o Nogueira estava falando com o Nogueira pelo WhatsApp, eu quero fazer mais uma pergunta, o Nogueira também quer fazer, só para encerrar esse bloco. A primeira é voltar à questão política. Eu acho que, e para registrar, essas distinções que você está fazendo foram muito bem explicadas pelo repórter Aldir Salles na matéria da Folha da Manhã que tratou a votação. Todas as distinções de regiões, bairros, hospital, pessoa física, né? Isso foi muito bem detalhado pelo Aldir, que é o setorista da Câmara, nosso editor de política. Mas a pergunta política que eu faço no início desse bloco você falou, agradeceu o apoio de Caio, material de campanha, e depois teve ali realmente teve aquela aliança que primeiro fez o governo Vladimir Leite faz acordo com o Rodrigo, rompe por conta da primeira secretaria, né? E aí dá uma volta, vai pelo alambrado, chega no PDT, faz, como você falou, para garantir a eleição de Fábio com a primeira secretaria, como de fato foi, primeiro vice, desculpa, no caso, Juninho Virgílio, e foi essa aliança com vocês que garantiu, contornando o grupo de Rodrigo. Mas o que eu te pergunto é, dali em diante, quer dizer, Caio, logicamente que ele foi para Niterói, né? E Caio, eu não estou endossando a crítica, tá? Mas Caio é muito criticado pelo seu, e você ouviu isso na campanha, né? Pelos seus opositores, por ser pouco presente a Campos. Você acha que isso pode ter influenciado, de repente, nessa posição da bancada do PDT que você representa, ser mais alinhado ao governo do que a ele enquanto presidente do partido, ou não?
Eu acho que tem, vamos dizer, uma meia-culpa nisso daí. Vou te dar um exemplo. Vocês nunca ouviram falar de Leon Gomes na política, nesse mundo político. Eu sou eleito, entro em uma Câmara como vereador, primeiro secretário, porém, totalmente, vamos dizer assim, cru. E aí você está lá dentro e não tem nenhum suporte para o seu crescimento. Você não tem nenhum suporte político para que você possa desenvolver o seu potencial. E aí eu me senti na minha infância, quando eu perdi meu pai no tráfico, e eu tive que, na minha adolescência, ser o adulto. Eu não tive adolescência. Eu tive que crescer rápido por causa do ambiente que eu vivi. E assim também... Desculpa te interromper, você perdeu seu pai no tráfico, é isso que você falou? Isso. Meu pai ele era envolvido no tráfico e ele foi assassinado. E aí, eu tive para ajudar a minha mãe, eu e minha irmã mais velha, nós tivemos que deixar a nossa adolescência de lado e serem adultos muito rápido. Então, eu tive que amadurecer. Né? Então, quando eu entrei ali, qual é a cabeça que você tem? Olha, eu tenho uma causa, lutar pela pessoa com deficiência. Mas eu não entendo nada do mundo político. Eu não sei o que acontece nesse mundo político. E aí, quando você acha que você vai ter todo esse suporte, todo esse apoio, né? Todo esse chão para que você possa crescer e desenvolver gradativamente, você percebe que você tem que ser, em 5 meses, em 10 meses, 11 meses que nós estamos agora, aquilo que alguém aprendeu de estrutura política em anos. Não é que mas você não sabia, não. Presta atenção, uma coisa é você ter suas ações, outra coisa é você entender o mundo político. Então, eu tive que amadurecer na política. Eu posso dizer que hoje eu não sou o mesmo Leon de alguns meses atrás. Hoje, meus posicionamentos, minha postura, minha forma de lidar, minhas articulações, são articulações que eu aprendi sem ninguém me dar esse apoio. Eu nunca tive uma conversa para falar assim, olha, esse é o caminho, tem que fazer desse jeito, olha, eu te oriento assim. Eu nunca de ninguém. Ninguém nunca sentou no meu gabinete então, vai lá e falar... Deixa eu fazer pergunta, só para a Nogueira terminar o bloco. Se Caio tivesse te dado esse apoio após a sua eleição, e para ser justo, tá? Nogueira deve se recordar, Caio citou você, sim, aqui nesse mesmo programa, como um dos candidatos que poderia se eleger. Você foi citado aqui, eu me lembro bem disso. Eu falando sobre bancada e tal, Caio citou você. Mas, enfim, se Caio tivesse dado esse apoio que você fala que faltou depois da sua eleição, ou Caio, ou partido, você acha que isso poderia influenciar na sua atuação parlamentar? Como eu falei, em relação hoje, ser oposição somente por ser, certamente não teria influenciado, não. Mas certamente teria algumas pautas importantes que nós poderíamos estar caminhando junto, mas sem impor em nenhum momento que eu tenha que ser contra A ou B somente por ser ou porque faz parte da cartilha da política e é história. Sempre foi assim e vai continuar sendo. Como eu falei, o Aloysio, eu sou grato ao Caio pela oportunidade que me deu de abertura no partido, pelos materiais que me deram. Se eu não me engano, o valor ficou estimado em 4 mil e pouquinho, se eu não me engano, minha prestação de conta total foi de 7 mil e pouco, quase 8 mil. Eu sou grato a ele por isso. Eu não estou dizendo, não estou falando que não sou grato, né? Na verdade, meu nome não aparecia, em momento algum meu nome apareceu. Eu acho que nas últimas semanas meu nome apareceu em uma pesquisa. Então, jamais eu vou deixar falar que não teve, o Caio não foi importante. Foi, porque ele que me deu a vaga, ele que me deu o material, certamente. Mas eu pergunto, Leon, desculpa, depois da eleição, se essa presença se desse depois da eleição, a sua posição na Câmara ou de Caio do partido poderia ser diferente? É só isso que eu queria saber. Repito, eu não seria oposição somente por ser e não votaria em nada somente para agradar a A ou B, né? Isso aí eu quero deixar bem claro. Caio seria mais presente no meu mandato, porém, certamente, muitas posições que eu tomei, eu tomaria novamente. Só para a gente encerrar, meu caro vereador, eu quero entender um pouquinho só, e aí em poucas palavras também, para a gente fechar esse bloco, que já avançou,
sobre esse desalinhamento com o partido, que você agradece aí como fez agora, o apoio do Caio. Não soa como traição, não estou falando de infidelidade partidária, é outro campo, é outra história. Estou falando de quando você assinou a ficha com o PDT, você conhecia o PDT, você sabia do programa do PDT. Não soa como traição? Ou, até vou emendar até a pergunta que o Aloysio fez aí e colocar um gancho nela. Você se sentiu abandonado pelo Caio depois da eleição também? Então, como eu falei, eu acho que a resposta é assim, talvez é só saber quantos encontros nós tivemos nesse ano de 2020. Aí já nenhum. Então, isso já deixa a coisa. E em relação a conhecer a ficha... 2021, perdão. 2021. Nenhum. Não, quantas vezes ele te ligou nesse ano, Caio? Em fevereiro de 2021. Uma única vez? Uma única vez. Na pauta da alíquota. Uma única vez. Né? E outra coisa, Cláudio, só para responder de forma breve a sua pergunta aí, o que eu falei, não soa como traição, porque eu não estou infringindo o estatuto do partido, né? O que eu não posso ir contra é o estatuto do partido. Eu não tenho obrigação ter que atender todas as necessidades pessoais de alguém, né? Então, a traição, ela se vê quando você não cumpre com o seu acordo. O que eu cumpri, o meu acordo com o Caio foi: eu estaria com você até o último dia da sua campanha, né? E fiquei com ele até o último dia da campanha, né? Agora, quando eu já eleito, eu tenho que tomar decisões pensando na minha cidade, não é pensando em grupo isoladamente, né? Então, traição é quando você fala algo que você não cumpre. Então, eu desafio qualquer pessoa, não somente Caio, qualquer pessoa, falar assim: olha, o que Leão me deu a mão e falou que estaria fazendo e estaria comigo se ele não cumpriu. Eu desafio alguém falar. E graças a Deus, eu posso dizer que eu sou bem tranquilo e eu não saio devendo nada a ninguém, né? Eu posso dizer, não tive tive abertura no partido, mas não tive apoio diretamente financeiro de ninguém. Portanto, a minha prestação de conta é bem transparente, bem clara. Eu falo isso diante de Deus mesmo. Não entrei em negociata, não pulei de grupo a grupo político, nem depois de eleito, quando eu fui convidado, né? Não fui, porque eu tenho minha linha. Só para você entender, você vai entender, fechando o que eu vou falar aqui. Se eu fui na contramão da realidade da vida, se uma vida de tráfico, de visitar pai na cadeia, não corrompeu o meu caráter, não me fez ser uma pessoa de uma má índole, você acha que a política, o grupo político vai fazer isso comigo? Eu zelo por isso, eu carrego comigo, principalmente, a história da minha mãe. Eu tenho que zelar por ela, né? E além de levar o nome de Jesus juntamente comigo. Então, se o tráfico não me corrompeu, eu fui na contramão das estatísticas. Filho de traficante não precisa ser traficante, não vai ser política que vai me corromper. Eu só vou fazer um relato tem que ser respeitado, e felicito você por ir nessa contramão, sirva como exemplo aí para os jovens da periferia. Mas me permita, Nogueira, só uma pergunta. Você falou que, respondendo a Nogueira, que você nunca deu a mão e descumpriu. Pergunto eu a você, entre Caio e Vladimir, alguém já deu a mão a você e descumpriu? Entre um e outro? Não entendi, entre Caio e Vladimir? Caio ou Vladimir, já trataram algo com você que não cumpriram? Aloysio, depende do que a gente tem por tratamento. Por exemplo, com o Caio, como muitas pessoas falam que ele não cumpre. Eu não posso falar que ele não cumpriu comigo, porque eu nunca fechei acordos fora com a minha vaga no partido. Então, se ele não cumpriu com alguém, o que ele falou comigo lá em dia 2 de abril, foi quando eu me filiei, ele cumpriu, me deu a vaga. Em relação a Vladimir, eu dei a mão a Vladimir, estou junto com você. Luta pela cidade, que eu vou lutar junto com você. Ele está mostrando aí, viu? Por mais que não esteja agradando a gregos e troianos, mas você vê aí, são 9 UBSs abertas, são restaurantes do povo, vilas olímpicas, a cidade está tomando uma forma, tem muito que melhorar, ainda tem, mas ele está cumprindo com um acordo que ele fez na campanha dele.
de trabalhar em prol do povo. Quando ele estiver trabalhando, e se depender de mim para que o mandato dele como prefeito venha alavancar, que venha trazer resultados claros para a nossa cidade, esse é meu acordo com ele. Eu não tenho um acordo pessoal. O grande problema, talvez, é bom a gente às vezes contar. Seria bom fazer essa pergunta a todos. Que tipo de acordo que as pessoas falam que Vladimir ou o próprio Caio não cumprem? Eu não sei, porque eu não tenho acordo a não ser acordo no âmbito municipal, que é para trazer benefícios para a nossa cidade. Então, o Vladimir está cumprindo, e cumprindo até agora com excelência. E quando eu tenho que cobrar, eu cobro também a ele sabe disso. Só para deixar claro, a extensa pergunta com você é porque, e desculpa, Nogueira, avançar, só para deixar claro, é porque vocês três, dito pelo próprio Álvaro aqui, que gerou essa entrevista sua aqui, você participou do programa e gerou o convite, vocês três são o fiel da balança. Que é muito claro que é do grupo de Rodrigo, é muito claro que é do grupo de Vladimir originalmente. Vocês três são o fiel da balança. É por isso que entendeu? Essa pergunta a você, a Rio Lu e a Marquinhos Transporte, elas são mais... Vocês são o central de Bolsonaro. Quer dizer, vocês Eu lembro, Cláudio, o Aloysio, quando vocês falaram assim, os três do PDT, eu falei assim, falar os três do PDT é muito forte, cada um responde por si. Mas se você ver o meu histórico, você vai ver, posso responder por Leon, tá? Eu sempre me mostrei em que lado eu estaria. Hora nenhuma, a mídia, ninguém pode falar, Leon se apresentou indeciso nas suas posições. Você pode ver isso quando eu falo na tribuna, você pode ver isso quando eu me expresso em entrevista, você pode ver isso quando eu vou escrever alguma coisa. Eu sempre me deixei claro aonde eu estava. Então, hoje, não adianta se digamos que tem assédio, né, em relação à coisa. Hoje eu sou base do governo, não fui eleito pelo governo, do grupo do governo, mas hoje eu sou base do governo, isso já está definido. Mas isso não me impede de, muitas das vezes, como eu já questionei algumas pautas, como eu já pedi, vamos melhorar isso aí. É isso que é. A ser base do governo não é falar amém para tudo, como algumas pessoas acham. Tem discussões amplas entre a gente, que nós mudamos até projetos que o próprio executivo manda, e falamos, precisamos alterar isso aqui. Entendeu? Mas hoje, eu posso dizer para você, não existe meio termo. Hoje, Leon Gomes, vereador do PDT, sim, respeita toda a liderança, respeita... Mas quando eu entrei lá atrás, eu falei, eu só mudaria se alguma coisa não tivesse conformidade com aquilo que eu acredito. Então, hoje, Leon é base do governo Vladimir, não precisa ter sido eleito por ele, só precisa acreditar no governo dele. Perfeito, Leon. Pelo que eu entendi, não há também nenhum acordo ou união entre vocês do PDT. Não existe uma bancada do PDT unida, pelo que eu entendi, do que você deixou... Não. Depende do que é a união. Eu acho que, um exemplo, nós discutimos, quando a gente tem que discutir entre a gente, e aí as opiniões são colocadas. Nós somos muito unidos, né? Somos amigos pessoais, né? O Marquinhos é gente que é o líder da bancada do PDT lá, o Rio Lu é figuraça, gente boa pra caramba. União entre a gente existe. Tá? Agora, o que a gente precisa separar é as opiniões políticas, que nem sempre vai estar em conformidade. Isso é inevitável. União na hora de votar? Nogueira, pelo amor de Deus. Vambora. Vou lá. Depois você responde, então. Próximo bloco aí. São 8 horas e... Esse bloco com a pergunta. São 8 horas e 20... É porque o assunto, rapaz, tem hora que... Vou te falar, hein? Tem que emendar esse intervalo aí. Não. Quer emendar, então? Não. Me dá 2 minutos, por favor. Senão, agarra tudo aqui. Cristiano tá aqui na linha aqui. Vamos lá. Você hoje. A culpa é minha. A culpa é de Leon. Minha também, eu também. Nossa. E os ouvintes também participando aqui, interagindo, o pessoal do grupo. Vamos lá. São 8 horas e 22 minutos. Leon, rapidamente então, a gente volta claro, evidentemente, com você no próximo bloco. E vamos continuar conversando sobre esse e outros assuntos, temas nacionais e regionais. O oferecimento de Proteus, Unimed, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos.